Bom, pessoal, vamos voltando aqui para a segunda parte do artigo O Ensino da Educação Física e o Espaço Físico em Questão. Então, um artigo da Márcia Silva Damasio, é a principal autora. Então, nós trabalhamos aqui uma primeira parte e vamos para a segunda parte, que se intitula O Espaço Físico e as Escolas nas Políticas Públicas Brasileiras, entre avanços e retrocessos. Então, como eu falei, é um resgate histórico e algumas críticas relevantes do autor em relação às estruturas das escolas e principalmente dos espaços físicos da educação física escolar. Então, o artigo segue da seguinte forma. De forma geral, quando o artigo se refere aos espaços físicos educacionais, nota-se nitidamente a existência de planejamento, a inexistência, a falta de planejamento e investimento, tá? Pois nenhuma instalação escolar das instituições abordadas no artigo foram construídas inicialmente para fins educacionais. Foram galpões adaptados, prédios públicos adaptados e até penitenciárias foram adaptadas, tá? Elas são comumente adaptadas e, às vezes, reformadas para se tornarem escolas. Então, já denunciando esse cenário caótico de falta de planejamento e investimento, tá? No artigo citado também, nos projetos iniciais de construção das escolas citadas no artigo, e nenhuma delas havia originalmente espaços destinados às aulas de educação física escolar. A gente está falando aqui de um período histórico entre 1960 e 1980. E essas estruturas, esses espaços destinados à educação física escolar, eles foram construídos apenas por reformas, por complementos, muito depois da construção inicial das estruturas escolares, denunciando aí uma não valorização dos espaços de atividades físicas e exercícios físicos e a cultura corporal do movimento. Bom, aqui uma denúncia, uma frase muito famosa de um grande teórico, de um grande pensador da área da educação, Anísio Teixeira. Ele diz que não há como fazer educação barata. Está lá na página 142 do artigo que a gente está estudando. Então, para tal, o Anísio Teixeira propõe um modelo de arquitetura escolar a partir da proposta progressista de tempo integral, que teriam a arquitetura organizada nas escolas nucleares e nas escolas parque. Está lá na página 192. Como a gente vem falando, é muito importante os espaços de convívio para a educação básica. Tá? E como foi citado na primeira parte do artigo, pouquíssimas escolas, apenas uma escola das citadas, tinha algum espaço complementar para o lazer ou espaço para a moçada aproveitar no tempo livre, tá? E o resto não tinha planejamento nenhum. Eram verdadeiros prédios, selvas de pedra, como a gente chama. Então, diante da demanda cada vez maior por matrículas, as escolas são construídas em áreas impróprias, em espaços físicos mal utilizados, ambientes e salas de aulas dispostas de forma irracional, com material inadequado e sem condições de segurança, entre outros aspectos. O artigo narra muito essa apropriação indevida, esse uso indevido dos espaços das aulas de educação física escolar. Muitas das escolas estudadas não tinham estrutura de iluminação à noite para funcionar a aula de educação física escolar. Não tinham sequer nenhum tipo de vestiário. Os vestiários, as escolas que tinham algum espaço de vestiário, às vezes eram
aproveitados como quartinhos de despejo, onde se colocava restolhos de materiais de construção. Então, os espaços físicos que poderiam ser utilizados para as áreas de educação física escolar, infelizmente, são subutilizados ou utilizados por outras formas incorretas. Bom, o artigo ainda continua com a seguinte crítica: a escola não é estacionamento de crianças. Quem está dizendo isso é Souza Lima. O espaço físico é material riquíssimo e está sendo totalmente desprezado nos projetos de construções escolares. Não há outro lugar para bibliotecas, laboratórios e quadras de esportes, o que limita as possibilidades de aprendizado. Como a gente vem falando, esses espaços de convívio, eles maximizam, eles ampliam a aprendizagem, a vivência humana e a curva de conhecimento humano, não aquele crescimento conteudista apenas, né? A gente está visando aqui na educação integral do sujeito. E para a terceira parte do nosso artigo, nós vamos estar estudando o ensino da educação física e o espaço físico, relações possíveis. Tá? Então, a gente encerra a segunda parte do nosso artigo aqui. Até logo mais.